Saudações a todos. Neste vídeo nós vamos continuar a nossa conversa a respeito da avaliação sistematizada da radiografia do tórax. Especificamente vamos falar sobre a avaliação apical. A avaliação dos ápices pulmonares é muito importante porque nos ápices pulmonares existem algumas patologias de bastante prevalência no nosso meio, por exemplo, a tuberculose. Existem algumas patologias bastante graves, por exemplo, o tumor de Pancoast, um tumor pulmonar, tumor do sulco superior, e algumas alterações que são mínimas e não têm grande importância, mas que podem confundir a nossa avaliação. Por exemplo, a capa pleural apical, a fibrose pleural apical, geralmente bilateral, não tem grande importância. Os ápices pulmonares, eles são simétricos. A avaliação deles deve ser feita considerando a simetria. Em primeiro lugar, vamos observar as estruturas ósseas. Existe uma grande sobreposição de estruturas ósseas nos ápices pulmonares. Veja, processo transverso de T1, processo transverso de T2, processo transverso de T3. A primeira costela, o arco posterior, o arco anterior, a calcificação da cartilagem da primeira costela, a segunda costela, o arco posterior, a terceira costela, o arco posterior, a quarta costela, o arco posterior e a porção medial da clavícula. Então, todas essas estruturas ósseas se sobrepõem. Existe também aqui a borda do músculo esternocleidomastoideu, que ocasionalmente desce e se une à sombra companheira da sombra companheira da clavícula, formando este contorno que ocasionalmente pode ser visto mais radiolucente e pode ser confundido com uma cavitação. Não é, é apenas o contorno do músculo esternocleidomastoideu na sua intersecção com o contorno da sombra companheira da clavícula. Uma outra coisa que costuma ser bastante confundido com cavitação é esta imagem. Parece uma imagem arredondada e hiperlucente, mas não é. É apenas o pulmão normal e aqui o contorno da primeira costela e aqui o contorno da calcificação da primeira cartilagem costocondral. Essa cartilagem costocondral, quando ela calcifica, quando ela ossifica, ela pode calcificar de maneira assimétrica ou grosseira. Nesse caso está ligeiramente assimétrica e pode confundir com um nódulo pulmonar. Temos que observar que a densidade, a cor, a densidade do pulmão nos ápices pulmonares são iguais e o contorno aqui ele costuma ser liso. Observe este caso. Observando as estruturas ósseas, não há alteração apreciável nas estruturas ósseas. Agora, comparando a densidade, a cor do ápice pulmonar direito em relação ao esquerdo, nós notamos que no esquerdo está normal, no direito há uma opacidade no ápice pulmonar, que se continua na região suprahilar. Então, uma opacidade suprahilar que se continua no ápice pulmonar. Este caso era um caso de tuberculose pulmonar apical. Um paciente jovem. É lógico que deve haver uma correlação com os dados clínicos e com os exames laboratoriais, no caso aqui a baciloscopia positiva. Uma possibilidade é você fazer a incidência apiculordótica, na qual a clavícula é jogada para fora, para cima, é deslocada, é desviada para cima, deixando os ápices pulmonares mais livres. Veja esse outro caso. Evidentemente, há opacidades nos ápices pulmonares bilaterais, fazendo parte de um quadro geral de opacidades reticulonodulares pulmonares esparsas bilaterais. Era mais um caso de tuberculose.
Este outro caso, observamos nitidamente que há uma opacidade no ápice do pulmão direito que se continua com uma massa na região suprahilar. Veja a diferença, né? A assimetria de densidade. Este caso era um tumor. Neste outro caso, observamos que há um aumento de densidade nítido no ápice do pulmão esquerdo. Veja a diferença de densidade entre um ápice e outro. Também era um tumor de Pancoast. Veja neste caso, também há uma massa de tecidos moles, um aumento de densidade no ápice direito, inclusive com compressão e deslocamento da traqueia. Era um outro tumor de Pancoast. Neste caso, um caso que passa facilmente despercebido se não for feita a avaliação sistemática, incluindo a avaliação dos ápices pulmonares. Observe que há uma diferença de densidade entre o ápice direito e o ápice esquerdo. Há uma área de aumento de densidade nodular no ápice pulmonar esquerdo. Era um pequeno tumor de Pancoast. Observe neste caso, aqui na ponta da seta, uma imagem aparentemente nodular no ápice do pulmão esquerdo, que na tomografia mostrou ser apenas uma calcificação grosseira, assimétrica da cartilagem da primeira costela, da primeira cartilagem costo-esternal, costo-condral. Esta é a posição apicolordótica. Ela é feita em AP, com o paciente na posição de lordose, e o raio central entra aqui. Isso faz com que a clavícula, que se projetava sobreposta ao ápice pulmonar, ela se posicione mais acima. Então, deixa o ápice pulmonar um pouco mais livre. E a imagem que temos é esta. Você veja que a clavícula ficou lá em cima. Isso aqui não é opacidade. Isso aqui, junto da primeira costela, na incidência apicolordótica, é projeção de tecidos moles. Você deve avaliar a partir daqui. Este é o contorno normal do ápice pulmonar na incidência apicolordótica. Neste caso não está normal, porque veja, comparando um lado com o outro, há uma opacidade alveolar no ápice do pulmão esquerdo, compare com o direito. Então tem até um pouquinho de broncograma aéreo. Então, uma opacidade pulmonar era uma tuberculose. A incidência apicolordótica ela pode ser usada para outro fim. A maioria das vezes é lembrada da incidência apicolordótica na pesquisa de lesões nos ápices pulmonares, como na suspeita de tuberculose, como na suspeita de um tumor de Pancoast, ou para tirar alguma dúvida de alguma densidade assimétrica nos ápices pulmonares. Entretanto, existe um uso muito útil dessa incidência apicolordótica que pouca gente se atenta. É a avaliação das lesões do lobo médio. Observe nessa radiografia em PA que há um contorno anômalo na silhueta cardíaca direita e, na verdade, há uma perda do contorno da silhueta cardíaca direita com essa imagem. Então, poderia ser alguma opacidade, alguma patologia no segmento medial do lobo médio, que é o segmento que está em contato com o átrio direito. Portanto, alguma patologia nele faz o sinal da silhueta. Você perde o contorno do átrio direito. A incidência apicolordótica, ela ajuda muito na avaliação desses casos de suspeita de lesão no lobo médio. Observe aqui a apicolordótica daquela radiografia, daquele paciente da radiografia anterior. Não fica dúvida de que há uma consolidação do segmento medial do lobo médio do pulmão direito, apagando o contorno do átrio direito. Então, ajuda bastante nesses casos. Veja que
no AP, no PA, na incidência em PA, às vezes é muito difícil você identificar as patologias do segmento medial do lobo médio e do segmento lateral também, enfim, as patologias do lobo médio. Porque se elas forem pequenas, você não costuma ver uma opacidade muito definida. O que você pode ver é o apagamento do contorno cardíaco, e a opacidade mal definida pode, inclusive, não ser vista. Já na incidência ápico-lordótica, aparece claramente a opacidade no lobo médio. Então era isso. Existe uma outra alteração que é um espessamento pleural nos ápices pulmonares. Quando ele é bilateral e simétrico, costuma ser um achado normal, principalmente em pacientes idosos, não costuma ter uma relevância clínica ou patológica. Entretanto, quando esse espessamento for assimétrico, deve-se prosseguir a investigação com a tomografia computadorizada, pela possibilidade de tratar-se de uma fase precoce do tumor de Pancoast ou de uma fibrose pela tuberculose, que é bastante prevalente no nosso meio. Uma palavra final a respeito deste vídeo é que eu coloquei alguns casos ilustrativos apenas para mostrar a importância da avaliação sistemática dos ápices pulmonares e da avaliação comparativa entre eles, entre um lado e outro. Existem muitas outras patologias, muitas outras condições que podem ser visualizadas nos ápices pulmonares. Portanto, a avaliação sistemática é extremamente importante, já que algumas dessas alterações são muito sutis e você vai identificá-las apenas se fizer uma avaliação focada no ápice pulmonar e principalmente, além de focada, comparativa, comparando sempre o ápice pulmonar de um lado em relação ao outro. A gente deve avaliar todas as estruturas ósseas ali do ápice pulmonar, sempre comparativo, a busca de lesões escleróticas, de lesões destrutivas, principalmente das costelas, avaliações quanto ao posicionamento das extremidades das clavículas e avaliações quanto à diferença de densidade entre os ápices pulmonares. Ok? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.